Rapaze, meu nome é Bruna Oliveira, professora de História, e no nosso tema de agora nós vamos falar sobre a escravidão no Brasil. Primeiramente, vamos aprofundar e conhecer aí as raízes da escravidão no Brasil, né? Primeiramente, vamos falar aqui insistentemente, até que todo mundo consiga entender, que nós não estamos falando de escravos, nós estamos falando de pessoas que foram escravizadas, ok? Jamais esqueçam isso. Ninguém nasce escravo, ninguém nasce preconceituoso. Tudo isso a gente vai construindo, infelizmente, diante de uma sociedade que se mostra desigual para o seu povo, né? Não há igualdade entre negros e brancos, e se você vivia nesse mundo de ilusão, eu sinto muito quebrar o seu cristalzinho agora. Não. Infelizmente, nós não vivemos no país em que o Gilberto Freire depois vai falar sobre Casagrande Senzala, em que o mito da boa convivência entre negros e brancos, de que todos os direitos são iguais e são igualmente respeitados. Bom, não, isso não é verdade, tá? Então grava isso aí que é importante para a gente saber. Primeiramente, toda vez que nós vamos falar sobre o tema de escravidão no Brasil enquanto professores de história, a gente chega aí, uma das indagações do aluno é falar, uai, mas na África não tinha escravidão? Bom, primeiramente vamos lembrar aí o que era o continente africano até o século XIII, né? Do século XI ao século XIII. São cidades-estados pequenas, que têm sua autonomia, têm o seu rei, né, tem os seus impérios, ouro, tem uma riqueza cultural gigantesca e tudo isso faz com que o continente africano tenha sido um dos mais afetados e, não obstante, um dos mais lindos também que existia até o homem branco chegar como Salvador, tá? A escravidão africana, ela se dava por meio de dívidas, né? Ou seja, você devia muito, você não tinha como pagar, você se tornava escravo por meio de guerras, né? Entre outras tribos. E uma coisa que é importante lembrar, você fazia parte de uma cidade-estado, então você pertencia àquele povo. Você jamais seria posto para fora, você jamais brigaria, perdão, com alguém da sua mesma tribo. Não, muito pelo contrário. As guerras têm que acontecer, normalmente as guerras acontecem entre outras tribos, né? E essas outras tribos, então quando as pessoas perdiam por guerra, elas iam aí e se tornavam escravas, tá? Não vamos romantizar a escravidão africana, muito pelo contrário, longe disso. Mas a complexidade da escravidão africana, ela é muito maior do que a gente pode dimensionar, né? Mas vai falar, então quer dizer que a escravidão africana pode. Agora, a escravidão aqui no Brasil não pode. Se os negros se escravizavam entre si, pode, está tudo certo, está tudo ok. Bom, eu vou citar para vocês um filósofo chamado Michel Montaigne. Durante o processo da expansão marítima europeia, que vocês vão poder visualizar em outras aulas que já tem aí, enfim, vocês verão que as pessoas brigam por guerras e tudo mais, e aí começam a fazer viagens exploratórias. Esse Michel Montaigne, de origem francesa, saiu da Europa e foi verificar outros lugares, enfim, e chegou até o continente africano, chegou a outros lugares. E aí há uma coisa que nós chamamos de antropofagismo. O que é antropofagismo? É o homem que se alimenta da carne do outro homem, né? Nossa, que horror, que absurdo, que selvagens! Havia um significado para eles, né? O significado é, você perdeu e você, como foi um grande guerreiro, a pessoa ela come sua carne naquele momento para poder, então, absorver a força daquele guerreiro. E aí o Michel Montaigne vai dizer, olha, eu vejo muito mais sentido no antropofagismo praticado pelos índios do que nas guerras que vocês promovem, que matam milhares e milhares de pessoas sem pensar duas vezes, ok? E aí, a escravidão no Brasil, então, ela vai se dar de uma forma muito cruel.
Primeiramente, vamos começar por datas, né? Do período de 1500 a 1534, a gente chama o Brasil de Brasil pré-colonial. O que significa dizer? Os portugueses chegam, invadem o Brasil, encontram aí os indígenas, que receberam muito bem os portugueses, fizeram escambos com eles, por quê? Porque acreditavam que eram divindades, né? Que havia sido proferida, enfim. Então eles acreditavam que era uma divindade e por essa razão eles receberam tão bem os portugueses, que não retribuíram de forma tão gentil assim a sua estadia aqui no Brasil, né? Então vamos lá. A escravidão começa oficialmente em 1588 e vai terminar em 1888. Então nós temos 300 anos de escravidão no Brasil. E se você acha que com 300 anos de escravidão num Brasil que se constrói de maneira desigual, e nós estamos aí falando sobre a importância de lugar de fala, sobre a importância de colocar o negro como destaque, nós estamos falando disso do século XX, da metade do século XIX, XX para cá. Então, assim, é muito recente, tá? Essas pessoas que foram escravizadas aqui no Brasil, aí vamos lá, fazendo esse gancho. Na África não tinha castigo físico, não tinha tortura. No Brasil, se eles não eles eram colocados em situações extremamente desumanas. O translado, vamos dizer assim, eu tenho uma recomendação para vocês de um filme chamado Amistad, que vocês vão ver que muitos negros entram dentro dos navios negreiros, mas nem todos chegam aqui. A quantidade de mortes que há durante o caminho é gigantesca, né? Porque as condições de trabalho, as condições que se tem ali de exploração são as piores possíveis. A condição que se tem de navegação são ainda piores. Então, muitos negros morrem durante esse caminho. E os negros, se conseguem chegar no Brasil, são automaticamente privados da sua sociedade, da sua liberdade, vendidos como se fossem mercadoria, tá? Então nós estamos falando de gente que está sendo vendida como mercadoria. E aí depois vamos escravizar porque é bonito escravizar. Bom, nesse momento aqui, nós estamos falando de duas escravidões, né? Primeiro, é importante, como eu disse para vocês, quando os portugueses chegaram, quem estava no Brasil eram os índios. Então, eles são os primeiros que os portugueses tentam colonizar e escravizar, né? E a escravidão africana ela é diferente da escravidão indígena. E aí eu vou explicar para vocês o papel fundamental da Igreja Católica nesse momento. Mais uma vez, não estou falando de religião, aqui nós estamos falando de história, tá? Jamais levem isso para o pessoal, não estou falando do catolicismo, mas estou falando do papel importante que a Igreja Católica tem naquele momento. Qual é o papel que a Igreja Católica tem naquele momento? Ela chega e diz assim, olha, os índios, eles não podem ser escravizados. Por que os índios não podem ser escravizados? Porque ele tem uma alma primitiva, mas ele tem alma, então ele precisa de salvação. E aí começa um processo de catequização indígena e a igreja vai se posicionar fortemente contra. Começa as excursões jesuíticas e por aí vai, para poder pegar esses índios e tirá-los da condição de escravos. Porque eles eram seres humanos, na visão da igreja, e deveriam ser protegidos, não escravizados. O que não acontece na escravidão africana. Na escravidão africana, a igreja fala, imagina, negro não tem alma. E aí eu tenho dois nomes muito importantes para vocês. Um chamado Bartolomé de las Casas e o outro Arthur de Gobineau. Bom, Bartolomé de las Casas era um frade espanhol que dizia o seguinte, olha, que como eu já disse para vocês, dizia o índio não pode ser escravizado, ele tem uma alma primitiva, mas ele tem alma. E se tem alma, dá para salvar. Então ele fala, não pode escravizar o negro, o índio, eu sou completamente contra, não pode, e a igreja tem que se posicionar contra isso porque é um absurdo.
Já com a escravidão africana, ele fala, não, a escravidão africana está tudo bem, porque como disse o Arthur de Gobineau, embora eles sejam de tempos diferentes, o Arthur de Gobineau cria uma teoria chamada de racialista, e ele vai falar o seguinte, olha, o negro, ele nasceu para servir, porque naquele momento em que a medicina não era lá tão desenvolvida, eles tinham os próprios métodos de determinar e fazer isso, eles pegaram e analisaram o crânio, né, do negro, e na parte inferior aqui da cabeça, segundo Arthur de Gobineau, é onde está o nosso comando, né? Que nós assim dizemos, olha, nós não somos pessoas que devemos ser comandadas e por aí vai. Segundo Arthur de Gobineau, os negros não tinham essa parte. Então o negro ele não tinha alma, o negro ele não tinha autonomia e mais do que isso, o negro ele foi feito para servir. E se ele foi feito para servir, do que a gente está reclamando? Bom, o cotidiano da escravidão, nós tínhamos uma média de vida, de sobrevida dos escravos de 30 anos. De escravos não, mais uma vez, de pessoas escravizadas. O que não significa que eles não fizeram as suas próprias resistências. O Quilombo dos Palmares é uma forma de resistência, por exemplo. Mas há outras formas, né? Eles começaram aí, tem o escravo de ganho, os escravos tigres que vão chegar lá no Rio de Janeiro, que eram pessoas que pegavam os dejetos humanos, pegava e ia carregando, ninguém queria aquilo. Mas ele carregava isso com a chegada da família real, porque não tinha os banheiros, enfim, não tinha saneamento básico. E aí eles carregavam e aquilo era uma forma de diminuir a escravidão. Então o negro ele foi tentando, dentro de uma sociedade desigual e injusta, e que o tornava e o tratava como nada, ele foi tentando se adequar. E ser escravo no Brasil, ser escravizado no Brasil, foi um dos nossos processos mais violentos. E aqui começa a naturalização da violência contra o negro. Aqui começa a dizer o quanto vale uma pessoa. E, na verdade, para eles, o negro valia nada ou quase nada, né? Bom, então, o resumido, para que nós consigamos aí absorver, falamos sobre a desigualdade, como a escravidão se dá, um pouco das raízes da escravidão, falamos um pouco sobre as teorias racialistas ali, sobre o papel da igreja, que é determinante na continuidade da escravização de um povo e determinante no fim da escravização de outro povo, que são os indígenas, tá? Recomendo que vocês tirem uma foto para que vocês possam aí estudar e depois aprofundar esses temas nas nossas diversas aulas que já estão disponíveis. É isso, até a próxima, tamo junto!